fazer uma apresentação do que seria. Um sítio arqueológico encontrado, inclusive no Peru, de Porto Maldonado até aqui também na Bolívia, parte do estado de Rondônia e parte do estado do Amazonas. Estudos mostram que já existiu uma civilização muito grande residente aqui, e temos em torno de 2.000 sítios arqueológicos distribuídos em toda essa região. Então, eu vou começar a abrir o slide. Então, a engenharia civil aqui, um grupo de geotecnia, eu vou apresentar os componentes daqui a pouco. Nós decidimos fazer a contribuição na pesquisa também dessas estruturas, que são obras de terra. Vou apresentar para vocês. Parecido com as linhas de Nazca, por exemplo. Muito parecidas. Eu peguei emprestado da minha colega lá do IFAM. O IFAM é o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Ele basicamente cuida dos geoglifos, que são os sítios arqueológicos. Então, o que o Acre, além da sua cultura de alimentação que a gente tem, eu visitei Cusco recentemente. E lá tem muita culinária também, mas também um sítio arqueológico, que é o que chama atenção. Então, o Acre, na Secretaria de Turismo, principalmente aqui ligado à Prefeitura de Rio Branco, nós temos um projeto de divulgação a nível mundial do nosso geoglifos aqui, e tornar também, junto com o Peru, estender mais esse caminho que vocês fizeram até aqui e mostrar também o nosso sítio arqueológico comum. Bem, o que são os geoglifos? Na verdade, vocês estão vendo, são estruturas, obras de terra que são encontradas. São estruturas iniciais, são estruturas que, basicamente, elas começaram a ser construídas cerca de 10 mil anos até 2 mil anos atrás. Então, foi uma civilização que existiu durante muito tempo aqui nessa região. E são obras de terra que você só consegue ver bem se você tiver uma certa altitude em voo aéreo. Se você estiver passando aqui, caminhando, nem consegue perceber a estrutura. São obras realmente. Então, são estruturas que apresentam essa geometria, quadrados, círculos, que demonstra que a civilização daquela época tinha um certo conhecimento arquitetônico, digamos assim. E qual é o nosso interesse na mecânica dos solos? Essas estruturas, elas estão aí fazem quase 2 mil anos. Certamente já teve um assoreamento do solo. Algumas pesquisas mostraram que essas escavações, essas valas, chamadas de muletas, valas, por exemplo, elas podem chegar até 5, 6 metros de profundidade. São verdadeiras escavações. Hoje, com todo o ferramental que nós temos aqui para fazer uma escavação de 5, 6 metros de profundidade, você sabe, não sei, os alunos são de qual período, assim? Já são concludentes, ou ainda são iniciais? Sétimo período, terceiro ano, segundo ano da aluno de engenharia? Terceiro ano. Então já tem conhecimento de mecânica do solo. Terceiro, quarto ano. Então, para você fazer uma escavação profunda, é preciso fazer um escoramento. Você vai fazer uma escavação. Então, a nossa contribuição da engenharia é saber como eles, que técnicas eles utilizavam para fazer essas escavações e manter a coisa de pé. A outra coisa que foi observada também é que eles sabiam escolher as regiões de topos mais altos. E antes de se saber
espero aqui nesse projeto futuro, né, é contribuir com os estudos. Eu tenho algumas coisas encontradas, né, já cerâmicas também. Foram feitos alguns estudos nessas cerâmicas e elas são de ótima qualidade de produção, digamos assim, de cerâmica. Né? Todos encontrados nesses sítios arqueológicos. Vou mostrar outro slide aqui, tem um mapa de distribuição dele. Esse mapa. Então, no Acre, né, que é a divisa aqui, Peru, Bolívia. No Acre já foram descobertos mais de 2.000 estruturas. Né? Então, quer dizer, uma civilização grande. Aqui na Bolívia, por que não encontraram? Veja que essa região aqui, ó, as imagens de satélite, já são regiões ocupadas, a maioria por pastagem. Então, na floresta, você não consegue ver essas estruturas. Certamente aqui na Bolívia, nessa região, tem muitas estruturas, mas estão cobertas com mata. Né? Como aqui no Peru também. Mas já foi descoberto lá em Porto Maldonado, né, tem autores peruanos que já divulgaram trabalhos dos geoglifos. Recente agora, eu não me recordo da cidade, foi descoberta um sítio arqueológico no Peru e lá encontraram, né, materiais da Amazônia. Então, esses povos, né, antigos povos peruanos e esses povos que habitavam essa região, eles tinham uma conexão cultural, digamos assim. Né? Quem sabe no passado todos já foram uma grande civilização. Eu acredito que sim. Né? Então, por que é tão importante isso aqui? Por exemplo, essa imagem aqui chama atenção. Aqui é uma imagem de satélite. Né? Você consegue ver, né, algumas estruturas assim. Muitas geoglifos são localizados com imagens de satélite, próprio Google, né? Mas você não consegue ver bem. Com o sistema LiDAR, que é o que pretendemos utilizar também, ele já aparece dessa forma. É a mesma estrutura. O LiDAR, o que é? Um equipamento de sobrevoo, ele tem um sensor que captura com alta precisão a superfície do solo, e nessa região que tem mata aqui, ele consegue mostrar que tem estruturas que tinham ligações, ó, estradas, né, que faziam ligações entre as estruturas. Essa daí, então, é o grande diferencial. Com hoje os instrumentos que dispomos, nós conseguimos fazer um estudo melhor dessas estruturas. Por que a engenharia, aqui eu não tenho uma foto, eu vou mostrar essa imagem, mas a gente não tem. Mas, por exemplo, aqui, dá para mostrar. Por que é tão importante o engenheiro civil saber da importância, né, desse patrimônio cultural que nós temos? Muitos dos geoglifos foram cortados por estradas. Então, tinha uma estrutura arqueológica, o engenheiro não sabia o que era aquilo e passou a estrada por cima. Né? Então, hoje, qual é o objetivo principal dos grupos de pesquisa ligados? Esses grupos são grupos interdisciplinares. São engenheiros, os engenheiros do DERAC têm que saber o que são essas estruturas, nossos engenheiros do INCRA, aqui, que é o nosso projeto de assentamento de reforma agrária, precisam saber exatamente para não construir em cima dessas obras. Nossos engenheiros agrônomos, por exemplo, aqui no Acre, está tendo uma nova matriz de produção de semente, de soja. Então, essas regiões, na verdade, são regiões de plantação de milho, de soja. Então, se o engenheiro agrônomo não sabe, daqui a pouco ele está passando o trator e destruindo tudo. Né? E já
terceiro nós temos. E o nosso objetivo é transformar isso, tal como o curso. Eu imagino que o turismo lá na cidade de vocês é algo importante financeiramente, correto? Né? Aqui também pretendemos no futuro Rio Branco ser conhecido como uma capital mundial do geodésia. 2 mil geodésicos. Então, a proposta é essa. Eu vou apresentar o nosso projeto. O nosso projeto de pesquisa é uma proposta de projeto ainda, é o CNPq. O que é o CNPq aqui no Brasil? Ele é o órgão que fomenta as pesquisas, tá? Recurso, né? Para pesquisar uma coisa dessa é necessário recurso, né? Tanto recursos financeiros como intelectual. Então, ele lança, no Brasil funciona assim, tem um edital, né? O órgão lança um edital e o grupo de pesquisa apresenta a sua proposta de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa de geotecnia apresentou essa proposta, intitulada Geoglifos da Amazônia Ocidental, abordagens interdisciplinares, são várias áreas do conhecimento, né? Tem arqueologia, geotecnia, agronomia, geofísica e topografia. Tem ainda assessoramento remoto, quer dizer, uma grande de profissionais trabalhando para produzir um resultado robusto sobre os geoglifos. Então, as instituições envolvidas nesse projeto, temos a participação dos nossos vizinhos da Universidade Amazônica de Pano. Eles lá, próximo, eles também têm um curso de engenharia civil e vão participar juntamente com a gente dessa pesquisa. A Universidade Federal do Pará, lá nós temos um professor especialista nessa parte de arqueologia, um arqueólogo, né? Todos os serviços têm que ser feitos com arqueólogo presente. Na universidade, foi criado recentemente o Instituto de Geoglifos da Amazônia, por um ex-professor aqui já aposentado, o professor Pedro Hans, e o IFAM, que também participa de todas essas pesquisas, né? O grupo, né, composto por mim, o professor Marcelo, a Isabela não está aqui presente, a professora da Geotecnia também, o professor Bernardo, vocês conheceram, compõe a equipe também, o professor Matheus não está aqui, é o professor que cuida da área de topografia, né? E o professor Elísio, lá da agronomia, vai estudar também a parte de solo. Ele foi encontrado em alguns geoglifos, só que provavelmente a castanha nossa, ela não nasceu naturalmente, ela foi formada, praga, sementes, né? Algumas espécies de milho e outros alimentos já foram encontrados nesses geoglifos. E o professor Juan, arqueólogo, a professora Antônia lá do IFAM, o professor Alceu Hans, o Alceu Hans, que é o professor que iniciou toda a pesquisa há 30 anos atrás, praticamente, ele que observou num voo aéreo, viajou lá no Peru com um professor que conhecia bem as resinatas, trouxe aqui e trouxe, olha, isso é um geoglifo também, né? Então foi daí que começou-se a usar essa denominação de geoglifos. E o professor Alfredo Escobar é o professor lá da Universidade Amazônica de Pano também, que vai contribuir com a gente. O objetivo geral é estudar os geoglifos lá, né? Também alguns participando, e aplicar nossos conhecimentos de mecânica dos solos, né? Conhecer as áreas que eles utilizam. Já foi observado que as áreas são topos, né? Topos de colina, eles sempre construíam o mais longe possível da conta do nível d'água, né? E tinha uma escolha de solos mais apropriada ao processo de escavação. Isso que a gente pretende estudar. As profundidades e também vamos fazer a análise da estabilidade talúdica. Como é que eles conseguiram manter esse pé? Tinha algum escoramento ajudando ou o próprio solo conseguia ficar em pé durante muito tempo? Isso é uma pergunta que a gente pretende responder durante as pesquisas.
O cronograma desse edital, né, que a gente espera sair o resultado ali por volta de novembro, ele dura 2 anos essa pesquisa. Então ela vai durar, né, se formos aprovados nesse edital, de novembro de 2025 a novembro de 2027. Pretendemos estar finalizando, vou chamar assim, dessa primeira parte da pesquisa. Pessoal, estou aberto a perguntas de vocês, espero também, né, eu tive presente lá em Cusco e visitei ali os sítios arqueológicos da gente, vi que isso é uma coisa muito viva, né, na cidade, e espero que Rio Branco fique conhecido também dessa mesma forma que vocês são conhecidos a nível mundial. Vai ser? Espero que sim. Pessoal, vocês conseguem me entender? Eu, perfeito.